Eu sou Gislaine Souza, farmacêutica bioquímica, atuo em análises clínicas desde 2008 e fui motivada a fazer essa plataforma digital por conta das coisas que eu vivi quando eu me formei e algumas dificuldades e que hoje, como a gente tem essas ferramentas, facilitam a comunicação com as pessoas e auxilia a levar o conhecimento mesmo para algumas pessoas. Então, quando eu me formei, lá em 2008, eu saí da faculdade e logo ingressei no laboratório, Eu tinha feito meu estágio curricular nesse laboratório e assim que eu me formei, eles me contrataram e o desafio era o setor de hematologia. Claro, eu fiquei super feliz por conta que eu tinha acabado de me formar e a hematologia, que era o setor que eles estavam precisando, era o setor que eu mais tinha afinidade, que eu mais gostava e que eu me via trabalhando realmente nesse setor. Então, nossa, fiquei super feliz, mas eu tinha uma responsabilidade muito grande por conta que era um hospital, um laboratório dentro de hospital, um laboratório de grande porte na minha cidade, um dos maiores, super renomado, e eu era recém-formada, então era natural a insegurança que eu sentia e graças a Deus eu tive muita gente boa que passou comigo lá nesse laboratório, muitos analistas fantásticos que me deram todo o suporte naquele momento que eu precisava, porque eu era recém-formada, e também me tiraram muitas dúvidas, me ensinaram muita coisa, não só coisas técnicas, mas de relacionamento interpessoal, porque hoje muitas empresas contratam o sorriso, as pessoas, o caráter, e desenvolvem a técnica, porque hoje é muito mais fácil desenvolver a técnica realmente do que caráter, porque técnica existe cursos, existe livros, existe esse tipo de plataforma que eu estou desenvolvendo para vocês e que auxilia realmente o desenvolvimento científico das pessoas, Mas agora, relacionamento interpessoal é uma coisa mais difícil de desenvolver, mas também não é impossível. Eu mesma me desenvolvi muito na parte interpessoal. Então, ainda bem que eu tive muitos colegas e líderes muito bons que me ajudaram nessa trajetória. E eu hoje quero ajudar vocês tanto na parte interpessoal, o que eu puder dar de dicas e ajudá-los, mas também na parte técnica, que é o que o que eu acredito é que o pouco que eu sei, eu posso passar para quem está precisando, Eu posso ensinar quem está precisando. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu me qualifico, eu vejo que eu não sei nada. Então, não só a hematologia, todos os setores, a ciência evolui, E a gente tem que ir evoluindo, se transformando junto, para que a gente não fique parado no tempo e as coisas passem pela gente e a gente, opa, tô liberando dessa forma e hoje o mundo já tá liberando de outro jeito, Quando eu me formei, então eu fui pro laboratório, E, gente, eu me sentia insegura, era normal. E durante a semana eu fazia escala de 6 por 12, Então eu fazia 6 horas durante a semana com a equipe completa no laboratório e do final de semana eu fazia plantão de 12 horas. E era uma equipe reduzida e era uma pessoa por setor, então eu tinha que dominar o meu setor porque eu não tinha muito para quem correr se eu precisasse tirar uma dúvida. E na época não tinha o WhatsApp, 2008, gente. O WhatsApp não tinha chegado na minha pessoa ainda, tá? Então, eu não tinha o WhatsApp, o que hoje facilita muito, A gente tira uma foto no microscópio, claro. Até você tirar a foto no microscópio tem toda uma técnica. Um dia eu vou gravar como que eu tiro foto no microscópio para mostrar para vocês, porque não é todo mundo que consegue fotografar no microscópio, Mas hoje, o WhatsApp, essas ferramentas de comunicação, é muito mais fácil você tirar dúvidas com o teu colega, até mesmo o teu colega de setor. Só que na época não tinha isso. Então era eu e o livro e Deus, Então eu rezava muito antes de trabalhar para que não aparecesse paciente alterado, porque eu tinha um pavor de hemograma alterado, sabe? Então quando eu via um hemograma muito alterado, paciente com alguma doença hematológica ou uma anemia muito significativa, gente, era batata, já pá! Me dava uma dor de cabeça, eu dizia que eu tinha enxaqueca de plantão, sabe?
Pré-plantão, em casa eu já começava com dor de cabeça às vezes. Por quê? Porque aquela insegurança me gerava um estresse, né? Meu cortisol estava sempre na altura, de certo, mas me gerava um estresse e que foi passando quando eu fui me familiarizando com o setor, quando eu fui me qualificando, estudando mais, foi me dando mais empoderamento do setor e isso foi passando realmente, né? A minha enxaqueca passou no decorrer das minhas qualificações, né? Do quanto eu estudava, a dor ia passando. Mas realmente, eu me senti insegura e eu acredito que tem muita gente com a mesma dor que eu tinha, né? Hoje eu não me sinto insegura, pelo contrário, eu falo que a hematologia é minha zona de conforto, é o que eu me sinto bem fazendo, por conta que eu gosto e por conta que eu acho que eu contribuo de forma positiva para os resultados. Então hoje, quando eu pego um hemograma alterado, eu gosto. Porque sabe aquela coisa de desafio? Eu vou atrás, às vezes tem que olhar um livro aqui, um atlas ali, conversar com o médico aqui, conversar com o médico lá. Então, gente, hoje eu adoro quando eu pego um hemograma alterado, sabe? E antes não, eu era um pavor, né? E hoje a gente gosta, né? Então, por quê? Porque antes eu me sentia insegura quando dava um resultado alterado. Às vezes eu tinha que entrar em contato com o médico, que daí era outro parto, né? Porque eu me sentia insegura no sentido de que se o médico me pergunta uma coisa e eu não sei, vai cair o mundo, né? E na verdade hoje, se eu falo com o médico e não sei, eu falo para ele, olha, doutor, eu não sei te dar essa resposta nesse momento, mas eu vou pesquisar e vou te retorno. Ou eu falo, olha, doutor, eu não sei ao certo, mas eu vou investigar e te dou um retorno. E você tem que dar o retorno, porque isso é a coisa importante. E outra coisa que também que me conforta é que se eu não sei tal célula, por exemplo, eu não sei de que linhagem é aquela célula, ou eu não sei classificar ela como se fosse eu não tenho certeza se é um blasto, sabe? Ela tem uma característica blástica, mas eu não sei, tô em dúvida. O que eu faço? Eu descrevo a célula. Então eu não preciso saber tudo, mas eu preciso saber descrever pelo menos aquela célula. Então, falar se aquela célula tem uma relação núcleo-citoplasma moderada, baixa ou alta, né? Qual é a cor daquele citoplasma? Ele é basofílico, por exemplo? Levemente basofílico? Um pouco acinzentado? Tem grânulos? Não tem? O núcleo, a cromatina, tá delicada? Bonita, sabe? Ou tá condensada, compacta, com aglomerados entre a cromatina. Tem nucleolos? Não tem nucleolos? Tem nucleolos evidentes? Tem um nucleolo evidente? Tem dois? Tem três? Vou descrevendo isso. Então, e além disso, eu posso sugerir, a critério médico, sugiro imunofenotipagem, mielograma, porque daí o médico vai entender que tem alguma coisa esquisita naquele hemograma. Pode ser que você não saiba dizer exatamente o que é, mas olha, vá investigar. Essa é a nossa obrigação. A gente não precisa saber tudo, mesmo porque a hematologia não é 100%. Às vezes é e não é, né? Quem trabalha com hemato sabe como é que funciona essa coisa. Mas você tem que saber que aquilo lá não é normal. Eu não sei o que é, mas eu vou descrever e vou sugerir para o médico e vou ligar para o médico. E, por favor, não tenha medo de falar com o médico. Eu sei que algumas pessoas, não só médico, né, como todas as pessoas, têm as particularidades, têm o seu jeito e às vezes não gosta de atender de ligação, às vezes está num dia ruim e acaba descontando naquela pessoa que não tem nada a ver. Então, gente, não tenha medo. Muitos analistas que eu trabalhei, olha, corria que nem o dito corre da cruz, mas para não ligar para o médico. Mas eu hoje é bem tranquilo conversar com quem for, né? Eu me sinto segura para conversar sobre aquele resultado ou sobre outras coisas dentro do laboratório, né? Uma das coisas que me dá segurança hoje é trabalhar com um sistema de gestão implantado na minha rotina. Então, eu tenho um controle interno, eu tenho controle externo e isso faz com que eu fique segura também com respeito àqueles resultados. Então, eu já vi muitos analistas que tratam um controle de qualidade como uma coisa à parte da rotina. Isso não existe. Não existe rotina de paciente sem controle de qualidade. Você é concomitante. Tanto você analisar o paciente, né, o sangue daquele paciente, quanto o controle.
Não são duas coisas diferentes. As coisas, a calibração, o controle, tanto interno, externo ou porventura um alternativo, correm juntos, ok? Não são duas coisas separadas. Não existe rotina de paciente se não foi feito a validação do controle naquele dia. Se você não consegue garantir que aquela tua máquina está trabalhando conforme ela deveria trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, e quando a gente fala de um sistema de gestão de qualidade implantado no setor, é a calibração daquele equipamento, né? A calibração de um sistema analítico é um conjunto de operação que você faz na sua rotina envolvendo o equipamento e que a relação entre os valores indicados pela máquina, né, o valor que a máquina dá, o resultado daquele hemograma, com valores correspondentes estabelecidos pelo padrão, o que é algo que você conhece, é uma amostra conhecida. Então, o que é a calibração? É uma ação que você tem por objetivo verificar se os valores emitidos pela tua máquina é compatível ao esperado que aquele equipamento desse, né? Que aquela máquina, aquele sistema analítico desce e ele está trabalhando de forma adequada e está conforme para a liberação do uso dela para a rotina de paciente. A calibração, então, contribui para a confiabilidade dos resultados e reduz os custos inerentes aos erros de ensaio, né? A calibração é algo fundamental para a qualidade analítica do teu exame. Como os calibradores em hematologia são muito vulneráveis à degradação, né? Porque a matriz que compõe aquele calibrador, ela é susceptível à degradação. Às vezes a gente tem que optar por calibrar o seu equipamento por uma forma alternativa. Se você não tem um calibrador comercial, ou se aquele calibrador comercial degradou, né, você deve ter uma outra opção para fazer isso na sua rotina. Uma das opções é a calibração com amostra, com uma matriz semelhante ao teste que você faz, então sangue, com valores conhecidos. Então, muitas vezes a gente faz calibração por regra de 3, né? Então ajusta fator e depois que você faz essa calibração, você deve garantir que a calibração está ok, então que ela está aprovada com amostras comerciais, com controle comercial. Então, a periodicidade da calibração, ela deve ser definida, né, pelo laboratório ou então em concordância com o fabricante. A maioria dos fabricantes fazem de 6 em 6 meses, junto às vezes com a preventiva, ou então quando houver necessidade. Então, se você tiver algum processo na sua máquina onde teve que trocar peça, fez uma corretiva e alterou a performance do teu hemograma, você tem que recalibrar aquela máquina. E depois de você recalibrar, você passa a amostra controle para aprovar aquela calibração, né? Então, pessoal, pelo amor de Deus, não esqueçam que tudo que vocês forem fazer no laboratório, até as calibrações, você tem que ter registro. Não adianta você calibrar se você não tem registro. Então, você deve ter rastreabilidade do processo. Então, mesmo que você faça uma calibração por regra de 3 de fator, você mantém os cálculos possíveis de rastreabilidade, tá? Não adianta fazer a calibração tudo certinho, perfeitinho e não ter rastreabilidade do processo. Você tem que ter isso também, tá bom? Então, feito a calibração, o que você vai fazer depois? Vai passar o controle interno com a amostra comercial, que é o recomendado, para garantir que aquela máquina está funcionando de forma adequada. Então, você tem 3 níveis de controle, geralmente, né? Que é o recomendado, um nível normal, um nível anormal baixo e um nível anormal alto, né? Para mimetizar mesmo que a gente pode ver na rotina de pacientes, né? Um paciente, por exemplo, anêmico vai ter hemoglobina baixa, vai ter RBC baixo e vai ter, por exemplo, um paciente com plaqueta baixa, vai ter plaqueta baixa, então por isso que eu tenho uma amostra comercial com valor de plaqueta mais baixo, uma normal e uma plaquetose, sabe? Então isso é recomendado para que a gente mimetize mesmo que a gente pode pegar na rotina do nosso paciente, né? Qual é a periodicidade de fazer o controle de qualidade interno? Você vai definir
avaliando a rotina do teu setor. Se você trabalha num setor que roda 24 horas, fazer um controle só às 7 horas da manhã, muitas vezes não vai ser o recomendado. Você vai definir, então, eu vou fazer a cada 12 horas, eu vou passar o controle de qualidade nos 3 níveis. Vou pegar uma amostra de rotina de paciente, vou reprocessar a mesma amostra, por exemplo, uma que passou 9 da manhã, vou reprocessar às 4 da tarde, para garantir que o quê? Da hora que passou o controle até a hora que eu reprocessei, não aconteceu nada na máquina que pudesse impactar negativamente no resultado daquele paciente, entende? Que a máquina não perdeu calibração, que não aconteceu nenhum problema analítico naquele equipamento e que tá tudo ok. Então eu vou definir isso e vou colocar no meu POP, né, no meu procedimento operacional padrão do meu setor, colocando a periodicidade. Vou passar o controle de 12 em 12 horas, vou passar o controle uma vez no dia, e eu vou também respeitar a recomendação do fabricante. Tem alguns fabricantes que colocam que o controle ele dura 8 horas, por exemplo, não o controle, mas o teu equipamento fica controlado por 8 horas após o processamento dos 3 níveis. Então você deve olhar o que o teu fabricante diz, tá? Isso vale para outros analíticos. Coagulação, tem algumas marcas que falam de 8 horas, então se você deixa o equipamento ligado por 12 horas e passou o controle 7 horas da manhã, vai ter que passar controle novamente, porque aquele controle vale por 8 horas. Ele garante que o equipamento está controlado por 8 horas, por exemplo. Então é super importante olhar as recomendações do fabricante sempre. Além disso, você tem que definir o recurso estatístico que você vai utilizar para facilitar a análise estatística, né, e crítica daqueles resultados, como por exemplo o gráfico de Livedines, e também vai definir as regras que você vai utilizar para rejeição, por exemplo, as regras de Westinghouse. Você vai utilizar para monitoramento regra de alerta 1,2S, que é uma regra de monitoramento de alerta, 2,2S de rejeição, 1,3S de rejeição, 7Ts, 10X, 12X de rejeição. 7Ts é quando a gente tem resultados que estão tendenciando de forma linear ou para cima, né? 7 pontos aumentando gradativamente ou 7 pontos decaindo gradativamente. Por exemplo, uma hemoglobina um dia foi 11,9, outro dia 12, 12,1, 12,4, 12,5, tá tudo dentro ainda do teu range, mas está subindo o resultado. Então 7x é uma regra de rejeição. Quando ocorre 7 análises tendenciando para cima ou tendenciando para baixo, você deve parar e ver o que está acontecendo com a tua máquina. 10x, eu sei que na hematologia é difícil porque tem muitos equipamentos extremamente robustos e que tem uma imprecisão fantástica, e a hemoglobina dá 11,9, 11,9, 11,8, 11,9, 11,7, sempre muito pertinho, né? E aí, inevitavelmente, você vai ter 10x ali, né? Ou 12x, que são 10 pontos abaixo da tua média ou 10 pontos acima da tua média, mas que você vai analisar se aquilo ali é por conta da imprecisão do seu equipamento ou se aquilo ali está interferindo no teu resultado, né? Então, muitas vezes, os laboratórios optam por não programar o controle de qualidade para 10x justamente por isso, tá? Mas depois que você introduz os teus limites próprios, você às vezes consegue utilizar o 10x por conta que a tua média já tá o teu range, né, já tá estreito, e aí ela varia pouquinho ali e você consegue monitorar isso também por essa regra. Outra coisa, quando o laboratório trabalha com sigma e tem um sigma acima de 3, né, acima de 4 ou 5, dependendo do valor do teu sigma, você pode utilizar 1, 2 regras de rejeição, entendeu? Então, se eu tenho um sigma de 6, por exemplo, eu nem vou me preocupar com outras regras, eu só vou botar 1,3S e essa é a minha preocupação. Eu só vou rejeitar se minha amostra der 1,3
3 S's para mais ou para menos, né? E aí eu vou me preocupar. Além disso, você vai precisar definir a especificação da qualidade analítica que você vai utilizar. Então, qual é a tua meta analítica, né? Porque é super importante isso, por conta que no final do mês você vai monitorar o CV, né, o coeficiente de variação, e você vai ter que definir uma meta para ver se aquele CV tá dentro ou se aquele CV tá fora, né? Então, é um indicador, né, do teu setor. E também o bias, que é a inexatidão. Você vai ter uma meta de tanto para CV quanto para bias e para erro total, porventura você precisar utilizar. Por exemplo, se você precisar fazer comparabilidade de 2 sistemas analíticos, se tu tens mais de um equipamento no teu laboratório, você tem que ver se eles estão liberando de forma harmônica. Então você vai utilizar a especificação da qualidade analítica para erro total para ver se o teu resultado que está dando na máquina 1 tá igual ou harmônico, né? Igual, não vai ter, às vezes não vai ter, mas que está harmônico com a outra máquina. E você vai definir isso para depois você colocar em prática, fazer o monitoramento mensalmente, introduzir os limites próprios, né, média, desvio padrão a cada 20 pontos ou todo mês. Alguns fornecedores já estão falando em 10 pontos, porque a gente utiliza muito 20 pontos, né? Após 20 pontos que a gente tiver do controle de qualidade, né? Lá no gráfico de Livedines, a gente introduz os limites próprios, tanto desvio padrão quanto média própria, né? E utiliza aquilo ali como o teu resultado-alvo a partir daquele momento. E aí isso a gente utilizava os 20 pontos, né? Hoje já tem fabricantes colocando 10 pontos, emitiram uma carta para o laboratório, orientando fazer esse ajuste com 10 pontos. Então, algumas situações você já pode utilizar 10 pontos. Passou 10 vezes o controle, né, em dias subsequentes, você pode introduzir os teus limites próprios, né? Desde que, quando você coloca média e desvio padrão, não fiquem fora do valor de bula, né? Eu não posso ter lá na bula que o meu range pode variar de 11 a 13 e o meu valor próprio deu 13,5. Não posso. Eu posso que ele fique abaixo de 13, então eu fico com uma média, um range, uma variação mais estreita, mas eu não posso ter um resultado que não esteja dentro da bula. Vocês entenderam? O que tem que ver? Tem que ver o que o fabricante coloca, né? Qual é o range da bula, e os teus limites próprios têm que ficar dentro dos valores estipulados pela bula. Você não pode ter, a bula diz que o máximo é 13, você tem um limite próprio de 13,5, entendeu? Mas você pode ter de 12,5, desde que esteja dentro do valor recomendado pela bula. Uma dúvida frequente no laboratório dos analistas é se é possível utilizar outros materiais que não sejam os controles comerciais no setor de hematologia, né? Para realizar o controle de qualidade interno diário. Segundo a RDC 302 de 2005 da Anvisa, né, que dispõe sobre o regulamento técnico do laboratório clínico, para o controle de qualidade é necessário utilizar sangue controle comercial devidamente regularizado com a Anvisa, né, o Ministério da Saúde, mas quando não houver esse material disponível, podem ser utilizados formas alternativas, desde que amparadas por estudos científicos publicados que atestem a eficácia da utilização desta metodologia. Então, gente, isso é muito importante. Vocês lerem a RDC, né? Porque ela regulamenta o nosso trabalho e lá tá descrito exatamente isso que eu falei para vocês. O recomendado é a amostra comercial, mas se a gente não tiver, a gente pode usar a amostra controle, alternativa. E o que é uma amostra alternativa dentro do setor de hematologia? É, por exemplo, uma amostra do dia anterior, da véspera, transportada. Tem alguns laboratórios que usam a terminologia transportada. Uma amostra que passou no dia anterior, que foi separada para passar no dia seguinte. Então, é uma amostra de sangue, né, de um paciente. O recomendado é que tenha também uma baixa, uma média, uma alta, né,
para que geralmente eu separo 3 amostras, uma baixa, uma média e uma alta, processo aquela amostra, mantenho ela em geladeira, né, em refrigerador de 2 a 8, com temperatura devidamente controlada, né? Então também tem que fazer os registros, gente. Registro de temperatura é super importante dentro do laboratório, tem tanto de banho-maria quanto de geladeira, temperatura ambiente. Façam e registrem. Não adianta fazer, eu olho lá que a temperatura tá 7 graus e não registro, né? Então, tudo que a gente faz dentro do laboratório tem que estar devidamente registrado, rastreável. Então, voltando, eu processo a amostra num dia, mantenho elas em geladeira de 2 a 8, devidamente controlada, por no máximo 24 horas desde o momento da coleta. Então, por exemplo, assim, se a amostra foi coletada 8 horas da manhã e eu separei ela só 5 horas da tarde, eu tenho que processar aquela amostra no outro dia até as 8 horas da manhã, porque a estabilidade é de 24 horas. E eu tenho que garantir o atendimento desse requisito, porque a estabilidade da amostra para contagem globais do sangue periférico é 24 horas. Isso não só para controle alternativo, mas para paciente também. Então, se porventura eu tenho um posto de coleta longe da minha unidade processadora, coletou, fez a lâmina na hora, porque a amostra armazenada de 2 a 8 por 24 horas é só para as contagens globais, né? Então, contagem de leucócito, hemácia, plaqueta, hemoglobina, mas não para diferencial. Então, se eu trabalho num laboratório que tem um posto de coleta longe e que essa amostra vai ser transportada, né, devidamente em temperatura adequada, mas não vai ser processada imediatamente após coleta, eu devo fazer a lâmina na hora da coleta, porque daí eu consigo garantir a diferencial. Eu consigo fazer a leitura da lâmina e fazer a diferencial. O resto, ok, tá? E para o controle alternativo é a mesma coisa. A amostra pode ficar armazenada por até 24 horas e deve ser processada na rotina do dia seguinte, ou então se eu fizer uma amostra transportada da manhã para passar à tarde, no mesmo dia dentro desse intervalo. Um ponto negativo desse controle alternativo com a amostra dormida, né, com a amostra da véspera, uma amostra transportada, é que não permite uma análise efetiva da tendência, porque a gente não consegue passar a mesma amostra várias vezes, né? Por conta da estabilidade da amostra, não consegue analisar a imprecisão dela, o CV, e também não se está infringindo alguma regra de 10x ou 7Ts, por exemplo, por conta que a gente não consegue reprocessá-la, né, várias vezes. Um ponto positivo é que o controle alternativo de amostra transportada tem um custo baixo, né, porque é uma amostra de paciente da tua rotina, né? E é entendível que alguns laboratórios de pequeno porte não consigam ou não possam adquirir controle comercial, porque, por exemplo, um laboratório que faz 20 hemogramas dia, se faz os 3 níveis de controle, isso vai corresponder a um aumento de 15% na rotina dele. E além disso, além do aumento de análise, né, de processamento do controle, vai ter o custo da aquisição da amostra controle pelo almoxarifado. Então, eu sei que a gente trabalha com gestão de custo dentro do laboratório o tempo inteiro, né? E isso é fundamental, mas eu acho que você tem que argumentar com a tua gestão, com a tua liderança, com a tua direção, enfim, com o teu coordenador, com o teu chefe, os pontos positivos que uma amostra de controle comercial vão agregar para o teu resultado, né? Então, esse custo adicional, tanto com as análises quanto com a aquisição da amostra controle, podem evitar problemas e custos futuros, né? Com uma possível liberação de exame que não represente o real estado daquele paciente. Então, você tem que argumentar dessa forma com o seu líder, com o seu chefe, para que haja uma gestão de custo e haja a possibilidade de você trabalhar com amostra comercial, né, e deixar realmente o controle interno alternativo quando não tiver amostra comercial disponível, né. Ele não deve ser uma regra, e sim a exceção, né. Então, a utilização do controle de qualidade interno alternativo não substitui os controles comerciais e devem ser utilizados com exceção quando realmente a gente não tiver material comercial
disponível no teu laboratório, tá? Por exemplo, a amostra venceu e não chegou a nova remessa, que isso é uma coisa bem comum, né? Porque às vezes fica preso na alfândega e aí a gente precisa controlar a máquina de uma outra forma, mas isso deve ser a exceção e não a regra, né? Por mais que a legislação dá essa brecha, tá? Mas é a segurança do teu paciente, é a segurança dos teus resultados. E depois que você analisa o teu controle diariamente, e na verdade não é só analisar, fazer também análise crítica daquele resultado, daquele controle, né? É verificar se os teus resultados estão de acordo, se está conforme os critérios de aceitabilidade que você já tem definido no teu laboratório, e mensalmente você vai monitorar os teus CVs, que são os coeficientes de variação. Então, todo mês você deve supervisionar então o teu CV, introduzir os teus limites próprios, se você já passou de 10 a 20 pontos aquele teu controle, introduzir então média e desvio padrão, e também analisar o teu bias, que é a inexatidão do teu processo. E isso a gente vai conseguir com alguns fornecedores que têm, junto com o controle de qualidade interno, um controle de qualidade externo, tá? Por exemplo, o eCheck da Siemens. A gente tem um insight, né? Que você, além de passar todos os dias o controle, você reporta os teus dados numa plataforma e você analisa os teus resultados com um grupo que utiliza o mesmo nível de controle e o mesmo equipamento. E aí você consegue analisar o teu bias, quanto você se distanciou daquele grupo, e às vezes você pega tendências nessas situações. Ou então você vai analisar a sua inexatidão comparando os teus resultados que você liberou no teu controle de qualidade externo, por exemplo, uma Controlab da vida. Você vai analisar se o teu resultado foi para cima da média do grupo ou se o teu resultado foi para baixo da média do grupo. Porque assim, ó, o que eu sempre vi na rotina? Veio o resultado da Controlab, tudo ok, uhul, colocou na pastinha, imprimiu o relatório, colocou na pastinha, tchau e benção. Não, gente. Quando a gente recebeu o resultado do teu provedor, você tem que analisar criticamente aquele resultado, porque às vezes você tem tendência, tanto para mais quanto para menos, né, um bias positivo ou um bias negativo, e que você pode estar impactando na tua rotina do teu paciente, ou então, na próxima rodada que você tiver, você vai ficar fora, porque tá tendo uma tendência e você não tratou. Então, se você detectar possíveis tendências no teu controle de qualidade externo, você também deve tratar. Abrir chamado, verificar a calibração, verificar as condições que você analisou aquele teu controle. Então, você vai fazer uma investigação de causa, mesmo tendo o resultado adequado no teu controle de qualidade externo. É super importante você analisar o teu desvio, teu índice de desvio, né? Se ele é positivo, se ele é negativo, e o que você vai fazer se você identificar uma tendência. Além de monitorar a qualidade analítica do teu sistema, da tua máquina, você tem que ter um controle de qualidade das suas lâminas, né? Não adianta eu ter uma máquina liberando top, né, os resultados exatamente coerentes com a rotina, com o resultado do paciente, e eu não tiver um controle de qualidade da coloração, né? Além disso, né, não é nem só o controle de qualidade da coloração, tá? É o controle de qualidade da confecção do teu esfregaço, porque não existe uma coloração perfeita se você não tiver um esfregaço bom. Começa por aí, né? Então eu tenho que analisar se o meu esfregaço está sendo feito de forma adequada, né? Você deve verificar, né? A gente pressupõe que o esfregaço sanguíneo foi devidamente confeccionado, né? Preferencialmente seguindo as diretrizes do CLSI, né? H20A2. E aí você faz também o controle de qualidade da tua coloração. Então já tem definido, a literatura já definiu, né, quais são os critérios de aceitabilidade. Então é muito fácil você analisar se aquela tua hemácia está rosa, alaranjado. Então a literatura já descreve quais são as cores recomendadas, né, como que a sua lâmina deve estar
para garantir que aquele corante está adequado. Então, por exemplo, a hemácia vai estar rosa salmão, o citoplasma do teu linfócito vai estar ligeiramente basofílico, o núcleo basofílico, tanto do linfócito quanto do segmentado, a granulação dos eosinófilos avermelhada, né, laranja avermelhada, as plaquetas de cor púrpura. Então você tem já na literatura, e eu vou fazer um vídeo só para demonstrar essa especificação, tá? Futuramente, mas você também deve controlar os teus corantes. Então, a cada novo lote, você deve analisar aquele novo lote, validar aquele novo lote, e muitas vezes o lote do corante perdura um tempão, né? Meses. Eu sempre recomendo fazer o registro de pelo menos uma amostra no mês, né, para você ter evidência que você também fez um controle de qualidade daquele teu corante, né? Por mais que isso você faz frequentemente, porque se você foca e você vê que aquela coloração não tá ruim, você já vai investigar. Por exemplo, se eu foco e vejo que as minhas hemácias estão cheias de vacuolização, sabe? Umas coisas, uns vacúolos dentro dela, que até parece hipocromia, eu já vou suspeitar. Ou a lâmina foi corada antes de estar completamente seca, ou o metanol tá contaminado com água, né? Então, 5% de água dentro do metanol já faz um estrago danado, né? O metanol utilizado para fixação já faz um estrago danado. E aí, quando a gente olha no microscópio, meu Deus, fica aquela coisa bizarra. Então, é natural a gente fazer isso, sabe? Porque a gente analisa macroscopicamente a coloração das lâminas também, isso é muito importante, porque lá no mieloma múltiplo, se a gente cora uma batelada de lâminas e aparece uma mais azulada, tu já tem que ligar o alerta, porque aquilo ali parece um mieloma. Então eu vou com os olhos mais atentos para aquela lâmina ali. Então é super importante você analisar a coloração daquela batelada, se tá tudo ok, né? Elas geralmente ficam na mesma proporção de cor, né? E depois no microscópio se aquela tua coloração tá trazendo a real cor daquela célula. Então, além disso, gente, além de controlar o teu equipamento, o teu corante, você tem que fazer um controle interno da leitura das lâminas. Então, se você tem mais de 2, 3, 4 analistas, seleciona uma lâmina, você lê e anota. O analista 2 vai lá ler e anota a diferencial, né? E a descrição das hemácias. E aí, como você vai dizer que os resultados estão concordantes? Existe a tabela de Hunk, que eu também vou um dia mostrar aqui para vocês, né? E também no meu curso eu vou detalhar ela, vou dar essa tabela para vocês verem que, por exemplo, uma contagem de um leucócito pode variar tanto conforme a tabela de Hunk. Então isso é muito importante, a gente analisar se os nossos analistas estão com resultados concordantes, e só por meio de dupla observação, né? Uma lâmina observada por várias pessoas, para a gente conseguir analisar se está todo mundo lendo de forma adequada. E se porventura alguém não está lendo de forma harmônica, a gente pega e retreina, vê se o campo de leitura daquele teu colaborador está adequado, ver se ele está sabendo diferenciar. Por exemplo, há uma diferença geralmente de segmentado e bastonete. Ver se ele está considerando aquilo como bastonete ou com segmentado. Então, para vocês gerarem um padrão dentro do laboratório de vocês têm que sentar com os analistas e definir o que vocês vão liberar, com que critério vocês vão liberar aquela célula, para que se um hemograma é feito 7 horas da manhã, o mesmo paciente entra 8 horas da noite, e aí vai ser lido por duas pessoas diferentes, essas duas pessoas liberem resultados harmônicos. E isso é feito por meio da dupla observação de lâminas, treinamentos, definições internas. Então isso também vale para as hemácias, né? Por exemplo, eu gosto de liberar hemácias quantificando em raras, moderadas, frequentes hemácias microcíticas ou com pontilhado basófilo. Tem outros laboratórios
e outros analistas que preferem liberar em cruzes, mas assim, que seja ideal que todo mundo libere da mesma forma dentro do teu laboratório para ter um padrão, né? Então, se a gente vai liberar em cruzes, todo mundo libera em cruzes. Se a gente vai quantificar, vamos tudo quantificar, não vamos ter duas coisas, entende? Porque eu acho que o padrão deve valer para essas coisas também, entendeu? Não só para controle de qualidade, mas também na forma de liberação do laudo. Então, gente, eu espero ter contribuído, ter feito vocês entenderem um pouco mais o controle de qualidade no setor de hematologia. Claro que isso é só uma pincelada do que é o controle realmente de qualidade dentro do setor de hematologia, mas que vocês comecem a cada vez mais se preocuparem com seus controles, né, com a forma que vocês monitoram a qualidade analítica do teu setor, porque isso vai também te trazer segurança. Assim como hoje eu me sinto segura de liberar os meus resultados, vocês também vão se sentir seguros se vocês se preocuparem com a qualidade analítica daquele resultado. Porque não adianta você saber diferenciar todas as células, por exemplo, e não ter um resultado de hemoglobina adequado, uma contagem de plaquetas adequada, não ter uma hemácia, um valor de leucócito que corresponde ao valor real daquele teu paciente. Então, se preocupe realmente em diferenciar as células, mas também em liberar resultados extremamente confiáveis.